Fala galera braba da astronomia, eu sou Bismarck Mesquita e nesse vídeo a gente vai responder algumas questões de astronomia da ONC de 2023. São questões de nível C, que são para o primeiro ano do ensino médio. Aqui no canal Rapadura Cósmica tem várias aulas de astronomia para Olimpíadas e também astronomia amadora. Então se você gosta desse assunto, não deixe de se inscrever e também deixar um like aí embaixo. A primeira questão de astronomia aqui dessa prova é essa daqui que fala sobre poluição luminosa. A gente até já fez essa questão aqui nos vídeos dos outros níveis, né? Ela é uma questão que se repetiu algumas vezes nesse mesmo ano. Mas basicamente aqui está falando sobre a poluição luminosa das cidades, principalmente aquela gerada pelos postes, né? Pela luz artificial de forma geral. E aqui fala que os postes eles têm algumas classificações com relação à poluição luminosa, né? Eles podem ser considerados muito ruins, ruins, menos ruins, bons ou excelentes. E aqui a gente tem que trazer o seguinte: assinale a opção que traz as letras em ordem decrescente de poluição luminosa que estes postes geram, ou seja, do poste muito ruim ao poste excelente. A gente sabe que um poste é ruim de acordo com a quantidade de luz que ele coloca para cima, né? Quanto menos luz ele estiver colocando em direção ao céu, melhor ele é. Então a gente já tem que logo de cara, o pior poste que tem aqui é o poste A, porque aqui ó, ele joga totalmente toda essa luz aqui na direção de cima. Então o primeiro já é o poste muito ruim. Depois dele, o que lança um pouco menos é o poste D, depois o poste E, depois o C e por fim a gente tem o poste D. E por fim a gente tem o poste B, que é o que lança a menor quantidade de luz para cima, né? Na verdade toda a luz dele está direcionada para baixo. Então nessa questão o item correto vai ser o item A, que é o item que apresenta essa sequência do pior poste para o melhor poste, considerando a poluição luminosa. Questão 10. Os planetas não orbitam precisamente o Sol, mas podemos afirmar de maneira correta que os planetas e o Sol orbitam em torno do centro de massa do Sistema Solar, ou baricentro comum. A figura da esquerda representa o esquema da configuração dos planetas do Sistema Solar em um determinado período. As órbitas e os planetas foram colocados fora de escala para melhor visualização das suas posições relativas. A figura da direita representa a variação do centro de massa do Sistema Solar, ou baricentro, marcado com os círculos vermelhos em relação ao Sol entre 2000 e 2050. Vemos que, apesar do Sol representar 99,8% da massa do Sistema Solar, o baricentro do sistema está muito próximo do Sol, mas nem sempre está dentro do Sol. A posição relativa dos gigantes gasosos influencia esta posição. Se considerarmos o Sol como a origem do gráfico à direita, o baricentro viaja em uma trajetória complexa e não linear. Baseado na posição do baricentro do Sistema Solar, assinale a opção que indica o período em que a configuração planetária representada pela figura da esquerda aconteceu ou acontecerá. Bom, aqui nessa questão a gente tem que considerar o seguinte: todos os gigantes gasosos que exercem uma grande influência aqui na posição do baricentro, né, como fala no texto, eles estão aqui na mesma direção. Todos eles estão posicionados meio que à direita, né, de acordo com a forma como a gente está vendo essa imagem. Isso faz com que fique uma grande massa concentrada aqui para a direita. Então, o centro de massa do sistema ele vai ser puxado aqui para a direita do Sol realmente. E das opções que a gente tem aqui, ó, 2005, 2020, 2023, 2030 e 2035, a opção que mais condiz com essa análise é a opção de 2023, em que o centro de massa vai ser movido bem para cá, ó, realmente bem à direita do Sol. Aqui no canal tem alguns vídeos que falam sobre centro de massa e gravitação universal. Se você não conhecer muito sobre esse assunto, eu vou deixar no card aqui em cima. Questão 11. Por volta do 5º milênio a.C., o povo no deserto da Núbia
construiu um dos dispositivos arqueoastronômicos mais antigos de que se tem notícia. Este dispositivo consistia em grandes alinhamentos de pedras, como visto nas imagens, que indicavam o surgimento de certas estrelas em determinadas épocas e o início das estações do ano. Sua localização geográfica era latitude 22 graus e 32 minutos norte e longitude 30 graus e 42 minutos leste. O esquema à direita destaca um determinado alinhamento, linha diagonal em vermelho. Baseado nesse esquema e em seus conhecimentos, avalie as afirmações a seguir e marque a opção correta. Então, basicamente, a gente tem o norte aqui, o sul aqui. Então, aqui à direita a gente tem o leste e aqui a gente tem o oeste. A primeira afirmação diz o seguinte: o alinhamento indicava o nascer do sol no solstício de verão. Eles estão no norte, então no verão o sol vai nascer um pouco mais ao norte, né, do ponto cardeal leste. Então sim, aqui ó, indica o nascer do sol no solstício de verão. Enquanto aqui ó, esse ponto aqui ele não vai ser o pôr do sol no solstício de verão, porque o sol ele vai nascer para cá e também vai se pôr mais ao norte, né? Mas esse ponto aqui ele mostra o ocaso do sol, só que no solstício de inverno, que é, no caso aqui, da segunda afirmativa. Ó. O alinhamento também indica o pôr do sol no solstício de inverno, porque no inverno o sol ele vai nascer mais ao sul e também vai se pôr mais ao sul. Então essas duas primeiras afirmativas aqui estão corretas. O alinhamento indicava o nascer do sol no equinócio de outono ou o pôr do sol no equinócio de primavera? Não, essas duas aqui vão estar erradas. No equinócio, o sol ele nasce exatamente no leste e se põe exatamente no oeste, né? Então, se a gente traçar aqui, ó, uma linha perpendicular, a gente teria os pontos cardeais leste e oeste. E não é isso que esse alinhamento aqui está marcando. Então, o item correto dessa questão vai ser o item E. As afirmações 1 e 2 estão corretas. Questão 12. Também é uma questão que a gente já viu em alguns vídeos passados. Essa imagem aqui mostra a forma como o Sol pode ser visto em um mesmo planeta, a depender da distância do planeta ao Sol. As órbitas dos planetas elas são elípticas, né? Não são circulares, como diz a primeira lei de Kepler. E aí quando o planeta está mais perto do Sol, ou seja, no periélio, ele vai ver o Sol maior. Já quando ele estiver no afélio, ele vai ver o Sol menor. Quanto maior for o achatamento da órbita, ou seja, quanto mais elíptica ela for, maior vai ser essa diferença de tamanho aparente do Sol no céu de um certo planeta. Então a gente vê aqui que, por exemplo, Mercúrio, ele vê o Sol de um tamanho muito diferente comparando o periélio e o afélio. Isso mostra que ele tem uma órbita muito excêntrica, né? Muito achatada. A excentricidade da órbita dele é bem alta comparado a outros planetas, como por exemplo Vênus. A excentricidade da órbita de Mercúrio e Vênus são semelhantes. Mercúrio está aqui ó, e Vênus está aqui. Elas não são semelhantes. A gente vê que Mercúrio tem uma variação aqui muito maior, né? Isso mostra que ele tem uma órbita bem mais achatada do que a órbita de Vênus. Então essa aqui está errada. A excentricidade da órbita de Mercúrio é maior do que a de Marte. Essa aqui está certa. A gente vê que Mercúrio tem a maior excentricidade nesse caso. A excentricidade da órbita de Vênus é menor do que a da Terra. A gente vê que a da Terra ela tem uma pequena diferençazinha aqui, ó, mas que ainda assim é realmente maior do que a variação aqui de Vênus. Então sim, a excentricidade da órbita de Vênus é menor do que a da Terra. E a excentricidade da órbita de Marte é maior do que a da Terra? Essa aqui também está verdadeira. Como a gente vê aqui na imagem, ó, a variação como o Sol é visto no céu varia bem mais em Marte do que em Vênus. Então, o item correto dessa questão vai ser o item C. As afirmações 2, 3 e 4 estão corretas. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver algum comentário pode deixar aí embaixo, deixa um like também. Bons estudos e eu te vejo na próxima.